Isso é coisa muito séria e que eu observo, como eu disse, há meio século, e vejo que existe muita dissimulação em relação ao perdão. Muita. Muito. O que mais tem acerca do perdão é dissimulação piedosa. Dissimulação piedosa. E que eu estou com um faro assim, isso me atinge de longe. Eu virei um ente canino no que diz respeito a sentir o odor dessa piedade, que não é uma piedade, é uma peidade, porque exala mesmo um pum de piedade. E que aquele que pratica pensa que está oculto, escondido naquela pseudo-piedade que não passa de uma peidade, porque é fácil perceber a camuflagem, o engano, a dissimulação. E existe uma quantidade enorme, preste atenção nisso, de dissimulação de perdão na ocultação do coração humano. Não é todo mundo que, quando diz que perdoou, de fato perdoou. O cara pode até sair dizendo, não, fez, mas eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei. Mas o assunto nunca vai embora. Está sempre ali na cabeça. Há sempre um tema de desconfiança permanente. Porque quando você perdoa alguém que não é digno de confiança, a menos que você seja obrigado a um convívio por alguma razão de atavismo familiar ou parental, ou seja, uma relação de pai com filho, de mãe com filho, que não é digno de confiança nenhuma, mas está ali, é teu filho. Então, o que cabe é a gente se precaver, é a gente andar de olhos abertos, é a gente se defender para não ser vitimado de novo e outra vez, pela recorrência dos mesmos pecados daquela figura que está vinculada a nós de maneira tão atávica quanto um filho em relação ao pai ou a uma mãe. Mas o perdão tem que estar dado. Eu não preciso voltar a desenvolver confiança numa pessoa que eu já discerni que a fraqueza, ou a fragilidade, ou o vício, ou a compulsividade, ou seja lá o que seja, que habite o aspecto pulsional, causal daquele defeito, daquele pecado, daquela transgressão, daquele modo de ser, eu não tenho por que voltar a confiar. Eu posso perdoar de verdade, não reter contra essa pessoa coisa alguma, mas me precaver e precaver aos outros e proteger a ele mesmo de si próprio. Porque se eu vejo que é uma pessoa que não pode ver uma pedra dessa que mete a mão, eu não deixo mais essa pedra diante dele, porque ele vai meter a mão. E eu não quero forçar uma tentação. Agora, isso já não tem mais nada a ver com perdão, já tem a ver com amor, que preserva a vida desse indivíduo para quem essa pedra é uma tentação irresistível. E assim por diante. Eu estou falando isso com a experiência de estar praticamente 50 anos criando filhos, os meus e os dos outros, em profusão. Estou falando de uma das situações mais delicadas, que é essa de você não confiar num próprio filho ou filha, e com quem você tem que viver, até o tempo em que isso seja necessário. Mas, por outro lado, você tem que se precaver, tem que ter os seus cuidados, por amor a si mesmo e por amor a ele, a ela, seja quem for. Então, uma coisa não deve se misturar com a outra, mas perdão tem que haver dentro de mim.
Mesmo que eu tenha que dizer, meu Deus, que tristeza, mas eu já sei que ela é assim, que ele é assim. Que coisa mais triste. E até aqui, eu pessoalmente não consegui fazer nada para mudar esse processo, que me mata de tristeza, que me deixa, como diz o livro de Provérbios, algumas situações de filhos em relação à mãe ou a pai. O livro de Provérbios diz que são como podridão nos ossos da figura parental que tem que sofrer aquilo ali. É como ter o tutano dos ossos apodrecendo. É esse convívio, do qual eu preciso me preservar também, me proteger, para não ficar exposto a esse tipo de irradiação energético-comportamental tão danosa para a minha vida. O verdadeiro perdão mata a causa daquele pecado no coração da gente. Por mais que no coração daquele que praticou a recorrência continue, mas no meu coração contra quem ele praticou, ele está completamente livre, sepultado. Eu ando sem esse peso, sem essa memória. Isso está distanciado definitivamente da minha vida, fazendo as ressalvas que eu já fiz, entendendo você, se não entendeu tudo, puxe para trás um pouquinho e ouça de novo, e de novo, e de novo, mas entenda. Embora quando a gente chegue lá adiante no capítulo 18, eu vá ter que voltar minuciosamente ao tema. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Também, aqui, vosso Pai Celeste vos perdoará. Também, vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas também. Não esqueça desse também. Também aqui em português é equivalente a também em grego, em aramaico, é também. Tem essa equivalência, do mesmo modo. Também. Você quer ser perdoado, andar perdoado? Perdoe sempre. Perdoe o tempo todo. Ande limpo. Ande sem pólipos de não perdão, de mágoa dentro de você. Ontem eu fiz um exame de colonoscopia para ver se tinha algum pólipo. Eu já faço isso desde o ano 2000, com regularidade bem justificada. E graças a Deus não tinha nada, tudo limpo. Como limpo deve estar meu coração de todo e qualquer pólipo de amargura, de ressentimento, de mágoa, de retenção negativa contra quem quer que seja. Se eu pratico assim, se eu me torno para com o meu próximo um Deus diminuto, um Deus relativo, mas um Deus amoroso, compassivo e misericordioso, porque perdoo, porque limpo o meu coração em relação a Ele, Ele pode não ter limpado o dele. E como eu disse, se não tiver nenhuma necessidade atávica, circunstancial, eu devo, por amor próprio, me distanciar daquilo, mas me distanciar perdoando e andando com o coração limpo, adiante. E mantendo e fazendo manutenção, esse é o maior mantenedor espiritual que existe, é o perdão. É o principal agente de manutenção do ser, é o perdão. Então você quer viver assim, perdoado, diante de Deus, e inacusável, diante de principados, potestades, poderes e dimensões de uma outra natureza? Ande perdoando sempre, e você viverá perdoado o tempo todo. E contra um coração perdoado não há juízo infamatório. Contra um coração perdoado não há nenhuma acusação que
pegue diante do mundo espiritual. É o fato de que eu ando com o coração perdoando, mantendo o meu coração perdoado, aquilo que me unge, me invólucra com uma graça de autoridade espiritual extraordinária em relação à qual os principados e potestades estremecem. As forças espirituais do mal reconhecem. É do tipo que diz, eu conheço a Jesus e sei quem é Caio, sei quem é Paulo, sei quem é a Márcia. Sei, porque ela perdoa e vive perdoada. E é assim que é a existência dele e dela, ou de quem quer que seja. É o principal aspecto de manutenção e de preservação e de autenticação de autoridade. Nada mais que te digam que te dá autoridade, de fato dá autoridade, a não ser que decorra de uma vida que acontece no perdão total. O resto é mentira, estão te enganando, é falácia, você entendeu? Mas se eu pratico isso, eu ando limpo. Eu sou luz. Eu ando na verdade. Eu ando em amor. Eu ando em graça. Eu ando com autoridade espiritual. Não para nenhuma jactância pessoal. Apenas para minha segurança individual em relação ao fato de saber que eu estou garantido diante de Deus, o que me dá uma segurança absurda na vida. É uma segurança enorme você andar por aí sem dever nada a ninguém. E eu não estou falando de dívida financeira que você eventualmente, às vezes, na vida até contrai, sem querer, lutando contra tudo. Às vezes acontece. Mas não é algo que você queira manter na sua vida, nem no seu coração, nem nas práticas da sua existência. Eu estou falando daquela dívida que todo mundo pode pagar. O trilhardário, o bilionário, o milionário, o rico, o pobre, quem tem, quem não tem nada, pode pagar e precisa pagar, e dele é cobrado o que ele pague, que é perdão. O pobre, frequentemente, tem um coração muito cheio de amargura. Eu tenho lidado durante toda a minha vida com muita gente pobre. Dediquei uma parte expressiva da minha existência ao cuidado dos pobres, anos e décadas da minha vida. E eu sempre encontrei pobres muito afetuosos e mais abertos do que a média humana em geral, mas também encontrei muito pobre cheio de ódio, de amargura, de raiva, de homicídio, de uma vontade de destruição extraordinária. Porque certas coisas não poupam o coração de ninguém. Se o indivíduo não se poupar, aquilo ali vai alcançá-lo, vai atingi-lo, vai fazer mal a ele, vai habitá-lo. Se, porém, o verso 15 continua dizendo, não perdoardes aos seres humanos, a qualquer ser humano, ao vosso próximo, os seus pecados, as suas ofensas, os seus erros, as suas idiosincrasias recorrentes, ou até as suas doenças de comportamento, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se eu perdoo, eu ando e vivo perdoado. Se eu não perdoo, eu retenho contra mim aquilo que eu retenho contra o outro. Preste atenção nisso, é de uma simplicidade absurda, mas é de uma falta de prática universal chocante.
E praticamente todo mundo sabe, entende, já ouviu esse mandamento, tem consciência dele. Mas o negligencia sob o argumento seguinte, dizendo, eu também sou humano. Cara, é justamente porque você é humano que você pode cumprir, viver, experimentar o benefício e o poder desse mandamento. Isso aqui é dito a seres genuinamente humanos. Agora, quando você está vestido de ser humano, mas você é um ente desumano, em geral é quando você apela para esse recurso, para esse simulacro de humanidade, para dizer, mas eu não perdoo porque eu também sou humano, Caio. Não, você não perdoa porque você é desumano, é inumano. Você se disfarça de humano para passar melhor, mas não existe humanidade crescendo dentro de você. Aquilo que você chama de minha humanidade é mentira. É plástico, é disfarce. Porque a verdadeira humanidade carrega no seu âmago, na sua essência mais profunda, essa capacidade genuína de perdoar e deixar para trás e seguir adiante, limpo, leve e liberto. Mas, se porém não perdoardes ao próximo, aos seres humanos, as suas ofensas, tampouco. Do mesmo modo, vosso Pai Celeste perdoará as vossas próprias ofensas, vão ser retidas. Você não perdoa o outro, você está fazendo uma apologia pelo seu não perdão. Aí tem gente que fica chocada, os teólogos que não querem perdoar. É uma categoria que eu encontro toda hora que não perdoa, são os teólogos, os acadêmicos. Na sua vaidade, arranjam 1000 desculpas, mas Caio, tem a variável tal. Aí eles tentam trazer todas as explicações para aquilo que Jesus não disse que era complexo, nem difícil de compreensão. Ele está falando isso aqui para os seus discípulos e para o povo, não para os acadêmicos de alguma faculdade de religiões comparadas ou de psicologia religiosa, não. Está falando para as pessoas. Como eu também estou falando para as pessoas. E como também ele fala para mim, que sou só uma pessoinha aqui. E eu levo isso a sério e provo e experimento para o meu prazer, tranquilidade, paz e segurança, o benefício de perdoar sempre. E de não guardar nunca, de não reter nada contra ninguém. Andar em perdão o tempo todo, perdoado o tempo todo. Daquilo que pessoas possam não me ter perdoado por eu ter praticado em algum tempo, em alguma hora na minha vida, em algum momento, em alguma década, em alguma era da minha existência, eles retêm ali. Mas é só um problema deles. Eles é que estão adoecendo de mim. Agora, eu não fico doente de mim, porque eu perdoo aqueles que não me perdoam. E eu perdoo aqueles que pecam contra mim. E eu perdoo a todo aquele que me odeia, eu desejo o meu mal, está perdoado. No entanto, eu não desejo deles, eu não me tornei inimigo deles, porque eles se tornaram meus inimigos. Eles vão ter que lidar com isso dentro deles próprios, porque eu não tenho que lidar com isso em mim, porque eu estou livre disso em mim mesmo. Isso não me habita. Não me habita. Não há nem memória disso em mim. Todavia, se eu quiser adoecer, se eu quiser enfermar, se eu quiser perder a brilhância cognitiva, a chance de expansão mental, se eu quiser perder as novas possíveis sinapses de desenvolvimento intelectivo,
emocional, espiritual, se eu quiser perder o dilatamento possível do meu ser, e ao contrário, quiser fazer o caminho do meu autoencolhimento, da minha existência diminutiva, se eu quiser me tornar um pigmeu de mim mesmo, poder liberação, se eu quiser virar um bonsai de uma castanheira amazônica com 100 metros de altura, e fazer do que eu poderia ser um bonsaizinho de castanheira desse tamanho, que vai ter vida curta e vai desaparecer rapidamente, é só não perdoar. É só não perdoar. Você está me entendendo aqui? É só não perdoar. É só não perdoar. É só não perdoar.